Ó, hoje a gente vai mergulhar numa decisão bem importante do Supremo, a ADO 82. Isso, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, né? Que basicamente cobra o Congresso quando falta uma lei que a Constituição manda fazer. Exato, e o foco aqui é a falta de uma lei criminalizando a retenção dolosa de salário. Algo que o artigo 7º, inciso 10 da Constituição já pede, olha, desde 88. É muito tempo. E é bom lembrar que salário não é só grana, né? É direito fundamental. Totalmente essencial para a dignidade e para a subsistência mesmo, da pessoa e da família. A Constituição de 88 foi, assim, inovadora nisso, ao prever essa proteção penal específica. Sim, deu um peso diferente para a questão do salário. E para nossa análise de hoje, a gente está usando o acórdão mesmo da ADO 82 e o informativo comentado do STF. A ideia é entender o que ficou decidido e o que isso significa na prática. Vamos lá. Certo. Então, para começar, esse mandado constitucional de criminalização lá do artigo 7º, isso é tipo uma ordem mesmo para o Congresso ou é mais uma sugestão? Não, de forma alguma. É uma ordem clara, vinculante. A Constituição disse: legislador, cria um crime para retenção dolosa de salário. Ponto. Entendi. A ausência dessa lei específica depois de, quase 40 anos, é o que configura a omissão. E é interessante, né? Essa previsão foi inédita na nossa história constitucional. Mostra bem o espírito protetivo da Constituição cidadã com o trabalhador. Faz sentido, mas aí surge aquela dúvida, né? Será que o crime de apropriação indébita, que já está lá no Código Penal, artigo 168, ele já não resolveria isso? Por que não usar ele? Pois é, essa foi uma discussão importante no julgamento. Mas o STF disse que não serve. E por dois motivos principais. Quais seriam? Primeiro, tem uma questão mais técnica. No salário, o dinheiro, tecnicamente, ainda é da empresa até a hora do pagamento. Não tem bem aquela inversão de posse clássica da apropriação indébita, onde você recebe algo legitimamente e depois não devolve. Ah, entendi a diferença. E o segundo motivo, que eu acho até mais fundamental, é sobre o bem protegido. A apropriação indébita comum não reflete a gravidade que é reter o salário de alguém intencionalmente. Afeta a sobrevivência da pessoa, né? Exatamente. Afeta a subsistência, a dignidade. E isso acontece numa relação que já é desigual, hierárquica, que é a relação de trabalho. Por isso a Constituição exigiu um crime específico, pensado para essa realidade. Entendi. Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi a tal da inércia deliberante. Quer dizer, mesmo com projetos de lei sobre isso parados lá no Congresso. Sim, existiam projetos. Ainda assim, o STF falou em mora em atraso inaceitável. Quase 40 anos é realmente muito tempo, né? É impressionante. E sim, o STF confirmou que a simples existência de projetos parados, às vezes por décadas, não tira a responsabilidade do Congresso. A Corte já tinha decidido isso antes, citaram até a ADI 3.682. Ah, já havia precedente. Exato. Uma omissão tão longa assim tem um impacto social muito grande. Não dá para justificar só dizendo, mas tem projeto tramitando. A tramitação tem que andar, né? Claro, faz todo sentido. Então, diante disso tudo, o que o Supremo decidiu ao final na ADO 82? Qual foi o veredito? O STF julgou a ação procedente, ou seja, reconheceu oficialmente que o Congresso estava em mora inconstitucional por não ter criado a lei. Certo. E aí vem a parte prática. Deu um prazo. Fixou 180 dias para o Congresso Nacional finalmente legislar sobre o tema e resolver essa omissão. Nossa, um prazo direto para o Congresso? Sim. E essa possibilidade do STF fixar prazo em ADO é algo que vem se consolidando mais recentemente na jurisprudência deles. Então, resumindo, a Constituição mandou criar o crime. O Congresso demorou demais. A apropriação indébita não serve para isso. E o STF disse, Congresso, você está em mora e tem 180 dias para resolver. É isso? Perfeito. Esse é o resumo da ópera. E essa decisão, se a gente pensar no quadro maior, ela diz muito, né? Como assim? Ela reforça que a Constituição não é só um pedaço de papel. Ela tem força, os comandos têm que ser cumpridos. Mostra também a importância de proteger de verdade os direitos fundamentais. Não basta o direito estar escrito, ele precisa de proteção efetiva. É a tal vedação da proteção insuficiente. O Estado não pode se omitir, né? Por muito tempo. E pensando em quem está estudando para concurso,
Como isso poderia cair numa prova? Olha, uma boa questão seria pedir para explicar por que esse mandado de criminalização do artigo 7º é vinculante, não é uma sugestão, e quais foram as consequências da ADO 82. Tipo, mencionar a declaração de mora e a fixação do prazo. Exatamente, cobriria os pontos centrais que a gente discutiu aqui. Legal. E sabe, isso tudo levanta uma questão para o futuro para a gente pensar. Como que essa futura lei penal deveria ser? Que detalhes ela precisa ter para funcionar bem? Para abordar as especificidades da retenção de salário, né? Sem dúvida, considerando essa relação hierárquica do trabalho que o próprio STF mencionou. Como garantir que não fiquem brechas e que o trabalhador não fique desamparado materialmente? É um desafio para o legislador agora. Sem dúvida. Uma reflexão super importante para garantir que a proteção pensada lá em 88 finalmente saia do papel de forma eficaz. Bom, com isso a gente encerra essa análise da ADO 82. Foi uma ótima conversa. E um julgado fundamental para os direitos dos trabalhadores no Brasil.